fala aos nossos corações, é o que eu te peço no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Você sabe que há uma regra chamada hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da arte da interpretação bíblica. E todas as vezes que a gente pega um texto, eu sou obrigado a aplicar a regra da hermenêutica em cima desse texto. Com qual objetivo? Tentar saber basicamente, aquilo que o texto quer dizer. Um exemplo, nós temos por costume, eu já vi em várias igrejas citando aquele texto, eu falo muito isso dando aula, do apóstolo Paulo virando ao carcereiro, dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo. Você já viu campanhas em igrejas dessa maneira? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas deixa eu te explicar algo. Aquele texto é um texto voltado para o carcereiro. Não significa que ele tem atuação na minha vida e na tua. Ali, o apóstolo Paulo é um texto direcionado ao carcereiro, porque Deus já sabia que o apóstolo Paulo ministraria logo em sequência na casa do carcereiro e todos receberiam o Senhor Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Então algumas coisas a gente usa como regra para todos, algumas coisas nós queremos usar, e quando na verdade é um texto direcionado. Pastor, pode acontecer na minha vida? Pode, lógico que pode, mas eu não posso usar ele como regra aqui na igreja, dizendo: olha, a Bíblia disse que crê no Senhor Jesus e será salvo, sabe? Aquele texto era uma aplicação pessoal ao carcereiro. Olha como é que é a Bíblia, ele diz o seguinte: vi outro anjo forte descendo do céu. Bem, essa questão de outro anjo forte, primeiro a teologia define que o anjo que se revela é o próprio Cristo. Mas quando o texto diz outro anjo, e que você vai buscar então essa temática, você vai tentar entender esse outro. Bem, esse outro, se não for o próprio Cristo, é alguém no nível de Cristo, ou seja, fazendo parte da Trindade. Por esse motivo a gente prefere até entender e compreender como sendo o próprio Cristo. E aí o texto diz: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem e com o arco-íris. Me ajuda, com o quê? Por cima de sua cabeça. Você sabe que quando Deus ele resolveu exterminar os habitantes devido ao pecado, devido a tudo que estava acontecendo, ele fez uma aliança com Noé. E a aliança com Noé foi através de um arco-íris, que ele não ou nunca mais exterminaria o seu povo. Então esse texto, quando mostra o arco-íris por cima da sua cabeça, ele está mostrando que Deus está fazendo menção daquilo que um dia havia se comprometido que não faria com o seu povo. E aí o texto continua, porque também não é onde eu quero me prender. O rosto era como o sol, as pernas como coluna de fogo, e tinha na mão que um livrinho aberto. Já para que você entenda que livrinho é esse livrinho é as Escrituras, é a própria palavra. Aberto porque agora o Senhor está dizendo assim: olha, tudo está pronto para se cumprir na exatidão. Aberto porque agora já não faltará mais nada. Estou propenso a fazer com que se cumpra tudo aquilo que eu designei. E ali começa o cumprimento de tudo aquilo que estivesse faltando para se cumprir. Mas eu vou prosseguir. Pôs-se o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Bem, nesse versículo, nessa parte final do versículo, o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, mostra a firmeza daquele que estava trazendo um anúncio, dizendo assim: olha, o Senhor ao qual me enviou não sofre variação, ele é imutável.
e todas as suas promessas são ricamente por ele abençoado, ou seja, tudo aquilo que ele disse se cumpriria. Então os pés mostram a firmeza. Você vê que quando os nossos pés, quando as nossas pernas, elas estão fracas, me impossibilita de caminhar. E ali um dos seus pés estão sobre a terra, mostrando a firmeza, e o outro que nem o mar poderá tirar a firmeza daquilo que Deus havia prometido para a vida dos seus. Você está entendendo? Diga amém. E aí os versículos continuam dizendo o seguinte: bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Deixa, porque isso aí quem as fará cumprir é o próprio Deus. E aí a voz dizia: não escreva. Deixa que essa questão dos 7 trovões, em uma outra oportunidade que a gente vai gastar muito tempo, eu vou te explicar a respeito disso. Deixa que quanto a isso, você não escreve, porque o próprio Deus fará cumprir. E aí os versículos continuam. Estou falando de forma corriqueira. Você sabe que há uma interpretação louca nisso aqui, né? Louca. Inclusive João, na ilha de Pátimos, para que ele não fosse capturado, quer dizer, já estava preso, né? Para que ele não fosse morto, o Senhor começa a revelar a ele com figuras de linguagens. Para quê, pastor? Essas figuras de linguagens, para que aqueles que o ouvissem diriam assim: esse cara ficou louco. 7 trovões, dragão com... Você está entendendo? Diga amém. Então aparentemente mostrava-se um cara louco, mas para cada um daqueles itens tinha uma interpretação. Então o anjo que vi de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Levantar a mão direita para o céu é um juramento que é feito, ou seja, o anjo desce com o objetivo de fazer cumprir, ou seja, ele desce dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou aqui para fazer cumprir exatamente aquilo que o Senhor me ordenou. E aí o versículo seguinte explica sobre isso, né? E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Vai ter coisas que eu vou pular e vai ficar para a semana que vem, tá? Vou deixar você aguçado aí. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, me ajuda, vai, toma o livro que se acha aberto na mão de quem? De pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, versículo 9, vamos ler, vai. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse. Então ele me falou: toma-o e certamente ele será o que? Mas na tua boca doce como mel. Aí o versículo de número 10, ele diz: tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Ele obedece à voz, chega diante do anjo e pede o livrinho. O livrinho que eu já te expliquei, que simboliza a presença de Deus. E ele pede esse livrinho, e no versículo 9 o anjo vai lá e entrega o livrinho a ele. Ao entregar o livrinho, o anjo vira para ele e diz assim: olha, devore-o. Pastor, o que esse texto quer dizer? Bem, primeiro está se tratando das Escrituras, em que eu preciso devorar. Eu preciso devorar. Eu preciso comê-la. Eu preciso entender que tudo
porquanto nela está escrito: há de ser o meu combustível, que me elevará a níveis de sobremodo elevado, que ao comer eu vou me sentir saciado, que ao comer eu vou obter respostas para a minha vida, ao comer eu vou achar descanso, ao comer eu vou obter paz, ao comer eu vou obter vida. Mas esse texto, o anjo vira para ele e diz ao contrário, diz assim: olha, toma o livro, devora, e certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. O anjo mostra o final e não começa pelo início. Assim Deus faz conosco. Assim o Senhor fez com José. O Senhor foi lá, revelou a José o final da sua história, os feixes dos irmãos se inclinando para ele, revelou o final da história, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando a ele, o pai, a mãe e os 11 irmãos, mas não mostrou para ele o processo. E o anjo, aqui nesse momento, já disse para ele: olha, vai ser amargo no teu estômago. Ele diz no versículo de número 10 que ele: tomei o livro da mão do anjo e a minha boca era doce como mel. E doce como mel, em uma das suas vertentes, para que a gente consiga entender, doce como mel é porque inicialmente é agradável quando alguém te apresenta a Cristo, em meio às lutas que você está vivendo, em meio às adversidades, em meio aos problemas. É interessante quando Jesus, ele se promove como aquele que podia curar em meio a 10 leprosos. Numa aldeia de leprosos, 10 leprosos se apresentam e ele inclusive ministra que os leprosos se apresentassem aos sacerdotes. E no meio do caminho, aqueles leprosos foram olhando uns para os outros e observaram que as chagas que eles carregavam, elas deixaram de existir. Jesus mostra que há uma caminhada cristã, e nessa caminhada, os leprosos que confiaram naquela palavra, eu acredito que aquela palavra veio de uma maneira tão profunda, que aquela palavra rasgou, ela entrou no entendimento daqueles homens. E aqueles homens uns para os outros, dizendo assim: olha, eu creio na palavra desse homem. E eles acreditaram na palavra de Cristo, e uns aos outros eles decidiram se apresentar ao sacerdote. Mas antes eles ainda possuíam chagas, mas o que estava dirigindo a vida desses homens não eram mais as suas chagas, eram a palavra que foi lançada, a palavra que chegou ao entendimento deles. Essa palavra começou a dirigir esses homens, começou a fazer com que esses homens começassem a caminhar. E de repente um passou a olhar para o outro e disse: rapaz, cadê a ferida? Cadê a chaga que você carregava? Cadê as feridas? Cadê a tua ferida que você tinha na perna? E eles foram observando uns nos outros que durante a caminhada houve cura. Isso é lindo demais. Você vendo Jesus promovendo milagres, Jesus vai lá e ministra para os 10 leprosos, e no meio daquela caminhada eles foram curados. Mas a Bíblia diz que só um voltou. Palavra que na boca ou no meu entendimento é doce, mas que não gera fruto no meu coração. A primeira vertente, hoje vou ficar com a primeira vertente dessa palavra, que eu a considero a mais forte, é que a palavra que é doce na minha boca, ela precisa entrar, penetrar e fazer mudança dentro de mim. E não tem como haver mudança
se não houver confronto. Eu vou repetir para você: não tem como haver mudança se não houver confronto. Não tem como haver mudança se não houver renúncia. Não tem como haver mudança se não houver um abrir de mão. Não tem como haver mudança se não houver um não. E isso gera dentro de nós, seres humanos, um reboliço. Isso gera dentro de mim, dentro de você, uma amarguez. Por quê, pastor? Porque o meu desejo, o teu desejo é de que eu possa comer de algo que tenha o paladar doce e que quando chegue ao meu estômago não me gere desconforto. Só que a palavra, ela precisa entrar, o livrinho precisa ser ingerido, ele precisa ser mastigado, ele precisa chegar no meu estômago e ele precisa então promover as mudanças gástricas necessárias, ou seja, as mudanças necessárias para que eu possa viver aquilo que o apóstolo Paulo disse, que ainda que o meu homem exterior se corrompa, todavia o meu homem interior se renova dia após dia. O meu homem interior só se renova quando a palavra que eu como, que é doce na minha boca, mas é amarga no meu estômago, cria as mudanças necessárias. Gerando amarguez. Eu vou te dar só uma noção da segunda vertente desse texto, que mostra que a palavra ingerida na minha boca, e para a vida daqueles que rejeitarem a Cristo, vai continuar como palavra amarga no estômago para sempre. O que é isso, pastor? Mostra o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 6, no versículo 4. Leia comigo. Pois. Não, tem que ser com mais fé. Vai. Pois que uma vez foram e provaram e se tornaram participantes. Aí o versículo seguinte: provaram, vai. E os poderes do mundo. Aí vai dizer no 7, olha, no 6, e caíram, sim, outra vez. Põe o 4, põe o versículo 4 para a gente. Leia comigo. Pois aqueles e provaram. Eu comi um dia, pastor. Qual foi a reação dessa palavra dentro de você? Teve reação como uma palavra amarga no seu estômago? Não vos preocupeis, faz parte da mudança, faz parte da transformação. O que não pode, o que não deve, aí é a segunda vertente do mesmo texto. É se essa mesma palavra se continuar amarga para sempre. Ela se tornará amarga para sempre.
na vida de todos aqueles que insistirem em permanecer fora do ambiente que o Senhor preparou para nós. Eu comecei o texto falando sobre os 10 leprosos. Eu comecei o texto falando sobre uma palavra que motivou esses homens a sair do seu ambiente, da sua aldeia, e se apresentar ao sacerdote, uma vez que as suas chagas permaneciam, motivados por uma palavra que chegou aqui no entendimento, mas que ainda não havia chego no coração. Pois nós vivemos um tempo que a palavra tem chego no nosso entendimento, mas não tem transformado o nosso interior, o nosso coração. E aí ficamos impossibilitados de que se cumpra Romanos capítulo 12, no versículo de número 2. O apóstolo Paulo, ele começa a mostrar nesse texto: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação. Me ajuda, pela renovação. Vai, para que experimenteis qual seja, vai, agradável e vontade. Eu já tipifiquei isso aqui em Cristo. A boa foi Cristo aos 12 anos ministrando para os escribas e fariseus. Como doutor, em meio aos doutores da lei, ele aos 12 anos se mostra um doutor, um conhecedor. Agradável é Cristo aos 30 anos, começando o seu ministério, transformando aquilo que não tinha sabor para aquilo que possuiria sabor, transformando a água em vinho numa festa, numa cerimônia de casamento, mostrando que o melhor vinho chega quando Cristo entra, quando o cordão de 3 dobras, quando aquele nó do meio se apresenta no seu matrimônio. Muitas vidas, amadas, e a perfeita é Cristo na cruz do Calvário, dizendo: está consumado, Senhor, eu te entrego o meu espírito. Então a boa é Cristo aos 12 anos, agradável é Cristo aos 30 anos, mas a perfeita é a cruz. Toca no teu irmão, se tem alguém próximo de você, diz: a vontade perfeita de Cristo para a tua vida é a cruz. Vira para ele ou para ela e diga assim: não adianta carregar o nome daquele que vive estando morto. Então o Senhor começa a nos mostrar que essa palavra, que eu como, esse livrinho que já está aberto, pastor, me faça entender melhor tudo isso, aberto, pronto para o seu cumprimento, aberto. Você sabe que a igreja Maranata, ela defende dentro da teologia, nos seus estudos escatológicos, de que na verdade Cristo já veio, já voltou, Satanás já foi destronado, tudo já se cumpriu, e que nós vivemos a prescrição disso tudo. É forte, né? Pastor, então o que eu vivo? Eu vivo a prescrição. Eu estava falando do sepultamento lá do pastor José Inácio, que há 20 anos atrás nós vivíamos, brasileiro tinha média de vida até os seus 60 anos de idade. 20 anos depois isso se ampliou para 80 anos de idade. Repita comigo: antes eram 60, vai. Agora aumentou para 80, vai. Agora toca no teu irmão, diz para ele, dá um lembrete a ele: Deus não é obrigado a nos dar 80 anos. Se Ele não é obrigado a me dar 80 anos, que é a média de vida do brasileiro, significa que eu tenho que fazer no meu dia, o dia em que essa palavra já gerou dentro de mim as mudanças necessárias, não cauterizou. Existem pessoas que se habituaram com o mal-estar,
e já não permitem mais que esta palavra mude, transforme. E não é isso que Deus quer. Em Apocalipse 10:10, nós vamos observar que Ele come do livro, o devora. Não é simplesmente comer. Toca na pessoa amada e diz assim: não é simplesmente comer, é devorar. E que era doce, é doce como mel. Pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta vai se abrir. Até aí, amado, tá ótimo. Mas depois que a porta se abre, tem uma caminhada com Cristo. Você sabe como é que Jesus chama parte dos seus discípulos? Em meio a uma maravilhosa pesca. Jesus vira para Pedro e diz: doravante, antes você era pescador de homens, agora tornar-se-á pescador de peixe, agora tornar-se-á pescador de homens. Aí quando o apóstolo Pedro achou que tudo fosse uma maravilha, ele observa em meio às suas embarcações, onde ele não estava indo para pescar homens, estava indo para pescar almas, tempestades que se levantavam no meio do percurso. No meio da caminhada se levantava uma tempestade. Repita comigo: no meio da minha caminhada pode até se levantar uma tempestade, mas ainda assim eu confiarei no Senhor. Quando Jesus não estava na proa, Jesus estava andando por sobre o mar. Repita comigo: quando Jesus não estava na proa dormindo, Jesus estava vindo, andando por sobre o mar em direção à embarcação dos seus discípulos. Você nunca vai estar só. Por isso Jesus vira para os seus discípulos e diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não saia daqui, porque vocês, enquanto estão comigo, vocês se sentem fortes, mas na minha ausência, vocês se sentem fracos. Mas eu vou resolver esse problema. Ou melhor, o Pai resolverá esse problema. Eu vou, mas Ele enviará um Consolador que estarás contigo. Você está entendendo? Até a consumação dos séculos. O Senhor está dizendo a respeito de uma transformação de dentro para fora. Repita comigo: de dentro para fora. Rompendo todas as mentes cauterizadas. Com o passar do tempo, você ouve e você acha que é um homem falando, e Deus está dizendo: não é um homem falando, sou eu. E quando eu falo com você, eu falo inclusive com um homem que está falando. Que coisa! É o Senhor tentando fazer valer na sua vida. Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, tratando a respeito desta palavra, que ela é viva e eficaz. Ela precisa penetrar ao ponto, olha como é que a palavra, olha o que a palavra quer fazer. Ela quer penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É uma palavra apta a discernir os pensamentos e dos desejos do vosso coração. Então, enquanto essa palavra ela não for comida por mim, ela não for ingerida, ela não for devorada, e ela não promover dentro de mim as mudanças necessárias, eu não consigo, ou eu não permito que ela transforme o que precisa ser transformado. Deus quer te mudar de dentro para fora. Tem uma canção que nós cantamos de vez em quando que diz: de dentro para fora vem me consumir. Pode vir, por favor, pastor. De dentro para fora vem me consumir. Deus quer promover algumas mudanças aí dentro de você. E se essa mensagem tiver um tema, eu poderia dar esse tema para ela: de dentro para fora.
Não adianta, sabe por que o próprio Senhor Jesus vai falar sobre o sepulcro caiado, que por fora está pintadinho. Você chega num cemitério, está tudo pintadinho, exceto o que nós fomos. A coisa não estava tão pintadinha, mas por dentro é podre. Uau! Não nos adianta sermos com o sepulcro caiado. As minhas vestes não vão determinar quem eu sou. Há um período atrás, no meu ministério, nós tínhamos alguns colegas, e eu lembro que de um membro aqui, eu ganhei um anel pastoral, que inclusive eu ofertei para uma igreja um período atrás, mas eu ganhei um anel bonitão. E aí, quando vê esses colegas aqui, que às vezes você acha que é amigo, mas na verdade se demonstra como colega, nem todo mundo está feliz com a tua felicidade. E ao término do culto, eles disseram: poxa, pastor, você mudou muito. As coisas... Quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, e olha que eu tinha uma vida tranquila, não é? Boa, mas era uma vida favorável de ser pastor. Mas de repente Deus foi estreitando, porque Ele tinha um propósito para tudo aquilo. Eu lembro que quando eu fui comprar meu terno da ordenação, eu comprei um terno que na época custou R$99. Era terno com blusão, gravata e meia. Que beleza! Feliz da vida, rindo à toa. Hoje o Senhor nos possibilita talvez ter um terno de uma qualidade um pouco melhor, mas a minha roupa não define quem eu sou. E nós, seres humanos, temos a mania de olhar o externo, porque não temos o poder de observar o interno. Mas um dia, Samuel, que olha o externo, Samuel que olhou o filho mais velho de Jessé e disse: esse tem cara de rei, ele tem aspecto de rei, ele tem postura de rei, ele é forte, ele já é guerreiro, ele participa do exército de Saul. E o Senhor virou para ele e disse: eu não vejo como o homem vê, pois o homem vê o exterior, porém eu sou o Senhor, eu vejo o interior. E devorei o livrinho, que foi doce na minha boca. Uma coisa é o anjo falar, outra coisa é eu viver. Eu vou repetir para você guardar isso no teu coração. Uma coisa é o anjo se pronunciar, outra coisa é eu ter a minha experiência com Deus. O devorei, e era como doce para os meus lábios, para a minha boca, mas amargo no meu estômago. Repita comigo: amargo no estômago. É a necessidade de haver algumas transformações. Essa é a primeira vertente do texto de hoje, para hoje, de haver transformações de dentro para fora. Há um louvor na Nova Vida que nós cantávamos, e esse louvor ele dizia: não apenas de palavras reina hoje. Eu não quero te louvar com os meus lábios, eu quero te louvar com o meu entendimento, com a minha mente, com o meu coração. Eu não quero falar daquilo que as pessoas falam, eu quero falar de experiências próprias. Eu não quero simplesmente olhar para o anjo e entender o que ele disse sem devorar o livrinho, quando eu devorei. Sabe, quando o anjo fala com eles assim: ó, no teu estômago vai ser amargo, mas na tua boca vai ser doce. Mas quando ele ingere, ele precisa começar pela boca. Aprenda uma coisa na vida cristã: para de querer subir essa escada pelo quinto, pelo sexto degrau. Aprenda que uma escada se sobe com segurança, se sobe pelo primeiro degrau.
Depois do primeiro vem o segundo, depois do segundo vem o terceiro, depois do terceiro vem o quarto. Entenda que o teu Deus é Deus de princípios. Suba o primeiro, depois sobe o segundo, depois sobe o terceiro. Não pule etapas da tua vida. Se submeta. Compreenda. Os discípulos, Senhor, quem vai morar à tua esquerda e à tua direita? Tiago questiona isso a Jesus. Jesus assim pergunta para ele: porventura poderá vós beber do cálice que eu beberei? Ah é, Tiago, você quer beber do cálice, não quer? Foi o primeiro mártir a morrer dos apóstolos, de forma trágica, pelo Evangelho. Às vezes nós fazemos o voto que Jefté fez: Senhor, se tu me der vitória, eu vou sacrificar o primeiro que adentrar, que sair, melhor dizendo, da porta da minha casa. Como se Deus desse vitória pelo voto que ele fez. Já era propósito de Deus dar vitória a ele, independente do voto. Existem pessoas fazendo votos. Eu vou aqui mais além, porque o Espírito Santo está me tomando nesse lugar. Existem pessoas querendo fazer campanhas. Existem pessoas querendo subir monte. Eu não tenho nada contra monte, mas existem pessoas tentando buscar algo que já foi liberado para a tua vida. Liberado, liberado, liberado. Para de buscar aquilo que está livre, pronto para você tomar posse. Se posicione com Deus, nada mais. Não adianta subir monte. Aqui, está te doendo, eu te peguei aí. Não adianta subir monte. Não, se a sua vida não se enquadra nas Escrituras sagradas. Só vai te fadigar e te cansar. Você quer que eu minta ou que eu fale a verdade? Eu sei o que é monte, eu sei o que é campanha. Eu sei que são várias campanhas de 21 dias no Horebe. Eu sei que quer subir, eu sei que quer descer. Eu sei o que é também subir vazio e descer vazio. Sabe por quê? Porque aquele que você procura não está nos montes, está acima dos montes. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Falava de uma tribo nativa que adorava a Deus nos montes. Não, o meu socorro não vem dos montes. O meu socorro vem além dos montes, naquele que criou os céus e terras. Volto a dizer, esse ministério não é contra monte. Você pode continuar fazendo a sua campanha. Portanto, que você entenda que vai ter dias que Deus vai querer falar contigo lá dentro do teu quarto, lá dentro do banheiro da tua casa, tomando teu banho, fazendo as tuas necessidades. Desculpa, porque todo mundo faz. E ali Deus vai se manifestar na tua vida de forma eloquente, de forma simples, mas vai simbolizar a presença dele na tua vida. Vai dizer: quantas vezes estou me preparando para vir para cá, quantas vezes eu estou lá no meu banho dizendo: Senhor, o que eu vou ministrar hoje? Deus, o que tu queres para hoje? E o Senhor vem e vai me dando, vai descendo. Você está entendendo? Diga amém. Porque o meu Deus, o teu Deus, age na simplicidade. Na simplicidade. Para de querer criar um monte de coisas no seu entendimento, sem permitir que essa palavra entre no seu coração. Se ela não entrar, se não houver uma mudança aqui, ó, de dentro para fora, não nos servirá de nada. O Senhor está dizendo hoje: eu quero poder mudar a tua história, mas quero poder fazê-la de dentro para fora. De dentro para fora. Uma outra feita, os discípulos: Senhor, quem será o maior no teu reino? Aí Jesus vira: quer ser o maior? Tem que ser menor que João Batista. Aquele que aprendeu: importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Aprenda a começar. Para de achar que você está pronto. Você não está pronto. Você não está pronta. O dia que você estiver pronto, o Papai do Céu vai te remover dessa terra. Nós estamos em plena formação, com uma palavra que bate aqui no estômago e que vai remoendo, vai remoendo, vai remoendo, vai remoendo. Mas você não foi chamado para fazer como os 9, que a Bíblia diz que depois da cura foram viver a vida deles. Você foi chamado para fazer como aquele unzinho que voltou para seguir o Senhor Jesus. Você foi chamado para isso, para uma mudança de dentro para fora. Deixa o Senhor agir, deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor promover. Cante conosco. Tua face
Queremos ver tua presença, queremos ter tua face, queremos ver tua presença, queremos ter